Olá, querido aluno! Olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de desenvolvimento de projetos aqui do nosso curso de técnico administrativo, turma D, Senai. Já passamos da metade da nossa disciplina. Agora faltam poucas aulas para a gente terminar essa disciplina e, como eu sempre digo, é prática. A gente dá as instruções aqui e é você que tem que executar aí do outro lado da telinha. E o que nós vamos executar hoje? Vamos ver aí qual é o nosso planejamento. Muito bem, estamos aqui com o nosso roteiro de aulas desde o comecinho, mas nós já estamos na aula de número 8, a aula de 3 de maio, que nós vamos fazer aqui a terceira parte do desenvolvimento, que é a parte 3, que tem a ver com os questionários. Nós já fizemos a primeira parte, que é o histórico, a segunda parte falando da atualidade em relação ao assunto que você escolheu, e a terceira parte, lembra dos questionários que você aplicou lá no ano passado, aqueles 50 questionários que você já até, inclusive, analisou, gravou um vídeo. Agora chegou o momento de você colocar tudo isso no papel. Você vai pegar aqueles questionários e vai colocar por escrito. E como que nós vamos fazer isso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós temos aqui a primeira parte que nós fizemos do nosso TCC, a segunda parte falando da atualidade, e aqui nós vamos começar a terceira parte. Então você vai abrir um capítulo novo, né, número 4. Lembrando que toda vez que você abre um capítulo novo, ele tem que estar na página de baixo, ele não pode estar junto. Junto você só vai estar aqui, ó, 4.1, 4.2 ou 3.1 ou 2.1, sempre quando for subtítulo. Quando ele é o capítulo novo, eles têm que estar na página seguinte, ok? Então você vai começar na próxima página aí. Pessoal, atenção às configurações. Estou vendo vários trabalhos que chegam para mim sem as configurações adequadas do Word. Se você entregar assim, a sua nota fica lá embaixo. Texto justificado, olha aqui, ó, bonitinho no final. Em espaçamento entre linhas 1,5, Arial 12. Então, é desse jeitinho que tem que estar aqui o texto de vocês. E nesse questionário, nessa parte de hoje, o trabalho ele vai dar mais ou menos aí 3 páginas, ok? 3 páginas, professor, mas é muito, eu estou com dificuldade para fazer 2. 3 páginas, porque tem muita coisa para se falar nessa terceira parte. Eu já deixei aqui no modelo que eu vou enviar para vocês o exemplo do que vocês têm que fazer. Então, vocês vão abrir ali, ó, o parágrafo, né, o questionário. Você pode colocar assim, questionário, ou análise do questionário, ou um tema que tem a ver com a palavra questionário que vocês aplicaram. Você pode colocar questionário sobre e o tema teu lá. Então, eu vou colocar aí, questionário sobre saúde animal. Não tem a ver aqui com o título, mas é só para vocês terem uma base. Questionário sobre e o tema de vocês. Tá? Aí você vai escrever 2 parágrafos sobre o questionário de vocês. Tá? Então você vai dizer assim no primeiro parágrafo, quando que você fez ele, foi o ano passado, né? Para a quantidade de pessoas, quais foram as perguntas, por que que você escolheu essas perguntas. Então, um parágrafo para você falar de tudo isso. É pouco espaço e tem ali assunto para você dizer nesse parágrafo. E aí no outro parágrafo você vai dizer como é que foi a aplicação do seu questionário. Você foi de encontro com as pessoas, você passou de lugar em lugar, você entregou pela internet. Então você vai dizer como foi a realização desse questionário. Então, o primeiro parágrafo, você fala sobre a montagem dele, como você escolheu as perguntas, como foi o processo para montar o questionário. E no segundo parágrafo, você vai dizer aí como foi a aplicação dos questionários para essas 50 pessoas. Lembra que no questionário tinha dividido em 2 partes, informações gerais e informações específicas. Então, eu coloquei aqui também, ó, você vai abrir um novo subtítulo, 4.1, por que 4.1? Porque já é 4 aqui, ó. 4.1, informações gerais. 2 parágrafos também, pessoal. Você vai, de modo geral,
analisar as respostas e falar, ó, o pessoal que respondeu, tantos eram homens, tantos mulheres, a maioria da idade tal, a maioria com escolarização tal. Então, um parágrafo para você falar sobre sexo, idade e escolarização das pessoas que responderam o seu questionário. E aí, no outro parágrafo, você vai falar sobre o tempo de empresa que elas trabalham naquele lugar e a função que elas desempenham. Então, mais um parágrafo ali, ok? Aí você vai abrir um outro subtítulo, ou seja, 4.2. Você tem o 4 aqui, o 4.1 e o 4.2. E aí o que você vai fazer? A cada parágrafo, você vai pegar a pergunta, vai colocar aqui, vai colocar as principais respostas com a sua reflexão, com a sua análise. Então, você vai dizer assim, na pergunta 1, nós queríamos saber sobre tal coisa. Coloca lá a pergunta. E aí você vai dizer quais foram as principais respostas. Não esqueça que o principal é a sua análise. Tá? Não é só dizer qual é a resposta. Por que você acha que você obteve essas respostas? Então, para cada uma das perguntas, lembra que foram 10 perguntas, você tem um parágrafo para trazer a pergunta no início, as principais respostas e analisar essas respostas. Então, você tem aí pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas aquelas que foram abertas de assinalar a opção. E a 8, 9, 10, lembra também que era aquelas de grau de concordância, então ela entra aqui também. Então você vai colocar lá que na 8, 9, 10 as pessoas tinham que concordar ou não concordar com aquela afirmação que você fez. E aí você vai fazer essa análise também na 8, 9 e 10. E por fim, no último parágrafo, depois da última pergunta, você vai fazer uma conclusão sobre o que você achou do questionário, desde a implementação, da criação dele, desde a aplicação até esse momento. Então, você vai trazer o que aí? A sua visão geral de como foi trabalhar com os questionários. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, olha só, com todas as diquinhas do que tem que estar em cada parágrafo, nós temos 3 páginas, olha lá. Saindo aqui, ó, da página do capítulo do inicial, 2 parágrafos aqui, aí mais 2 parágrafos, e aí uma para cada pergunta, e o último parágrafo, uma conclusão aí geral sobre como foi trabalhar com esse questionário. E aí nós temos o quê? Nós temos 3 páginas. Viu que não é difícil escrever 3 páginas sobre o seu tema? Muito bem, então você viu aí mais uma instrução curtinha, porque as nossas aulas são práticas, é dedinho no teclado aí agora. Você já viu que você vai ter que fazer aí mais ou menos 3 páginas, aonde você vai abrir o 4º capítulo falando do questionário relacionado ao tema que você escolheu, 2 parágrafos nessa primeira parte aí, um falando de como foi a criação do questionário e outro falando como foi a aplicação do questionário, um subtítulo 4.1 falando aí sobre sexo, idade, escolarização das pessoas que responderam o seu questionário, um outro parágrafo falando tempo de empresa e função dessas pessoas que respondeu o seu questionário. Depois você vai abrir o 4.2, um novo subtítulo, né, para as questões específicas, onde você vai trazer a questão, a resposta e, principalmente, a sua análise em relação a cada resposta, a cada pergunta e resposta, ok? A sua análise é muito importante, não adianta você colocar a pergunta, as principais respostas, se você não refletir o porquê você acha que teve essas respostas. E no último parágrafo aí, você tem um parágrafo de conclusão sobre o seu parecer sobre trabalhar com esse questionário desde a montagem até a finalização agora. Então, mais ou menos 3 páginas aí. Como eu sempre digo, 48 horas, ou seja, quarta-feira é o prazo para que você não deixe acumular aí as tarefas. Você tem a aula de hoje, esse vídeo vai dar menos de 20 minutos, então é o tempo até a parte da tarde para você fazer essa escrita, essa redação. Mas, enfim, fica um tempinho a mais aí. Não deixe para depois,
porque senão vai acumulando as coisas. Nas próximas aulas, nós vamos ter conclusão, introdução, referências, e tudo isso vale nota. Todas essas partes valem nota, ok? Estou esperando o seu trabalho e nos vemos agora, quando? Na 9ª aula. Até mais!